Houve um tempo em que palavras sagradas eram guardadas não em livros, mas em corações. Um tempo em que a revelação divina era transmitida em segredo, de geração em geração, até que o mundo estivesse pronto para compreendê-la. Mas nem todos queriam que essa verdade viesse à luz. O que você está prestes a ouvir é a história de um livro que quase desapareceu da história, um livro que o inimigo tentou apagar. E se ele tivesse conseguido, talvez hoje não entenderíamos o plano que muda toda a nossa percepção sobre o bem, o mal e o destino humano. Este é o mistério do livro esquecido, o manuscrito que resistiu ao tempo, à censura e à escuridão. Um texto que, segundo a tradição antiga, continha uma profecia tão poderosa que abalava os fundamentos do império das trevas. E é aqui que tudo começa, numa caverna silenciosa, sob a areia do deserto da Judeia, onde arqueólogos descobriram fragmentos que mudaram o curso da história bíblica moderna. Entre aqueles pergaminhos, havia trechos que pareciam ecoar verdades que o mundo não estava preparado para ouvir. Trechos de um livro perdido, mencionado em antigas tradições judaicas, mas apagado das cópias posteriores. A pergunta é, por quê? Porque um texto que falava do plano de Deus teria sido silenciado? Seria apenas um erro de cópia, ou algo mais profundo? As pistas nos levam a um conflito invisível, travado não apenas entre homens, mas entre forças espirituais que disputam a narrativa da verdade, desde o princípio dos tempos. A história que se esconde por trás desse livro é uma batalha entre luz e trevas, escrita não com tinta, mas com destino. Os registros antigos contam que o livro foi composto em uma época de grande perseguição. Palavras de esperança que atravessaram fronteiras, copiadas às escondidas por escribas que arriscavam a própria vida. E quando as autoridades religiosas descobriram seu conteúdo, declararam-no perigoso. Diziam que ele revelava segredos que apenas os profetas deveriam conhecer. Mas a verdade é que o texto falava de algo que o inimigo temia acima de tudo: a vitória definitiva da palavra sobre o engano. Há algo poderoso em cada linha que o mal tenta apagar. Desde o Éden, quando a serpente questionou o que Deus disse, até os dias de hoje, a estratégia é sempre a mesma: distorcer, ocultar, silenciar. E esse livro era a lembrança viva de que a verdade não pode ser apagada, apenas adiada. Alguns estudiosos acreditam que ele continha predições sobre a vinda do Messias em detalhes tão específicos que, se tivessem sido amplamente conhecidos, o mundo antigo teria reconhecido o Cristo antes mesmo de seu nascimento. Outros dizem que o livro revelava o papel dos anjos e a estrutura do reino de Deus, mostrando como as potências espirituais atuam por trás dos impérios humanos. De uma forma ou de outra, o fato é que havia algo nele que o inferno não queria que fosse revelado. Mas o que poucos sabem é que o desaparecimento desse livro não foi um simples acaso histórico. Há registros de incêndios em bibliotecas, destruição de manuscritos, perseguições a estudiosos e ordens explícitas para eliminar certos textos considerados perigosos. Quando você conecta as datas, percebe um padrão. Sempre que a humanidade se aproxima de uma revelação transformadora, as trevas se movem para tentar impedir. E, ainda assim, há algo que o mal nunca compreendeu: toda vez que tenta apagar a luz, ela renasce mais forte. Foi o que aconteceu quando cópias fragmentadas começaram a aparecer séculos depois, preservadas em cavernas, escondidas por mãos que sabiam que estavam protegendo algo maior do que elas mesmas. Entre esses fragmentos, há passagens que falam de um trono de fogo, de uma voz que desce das nuvens, e de um tempo em que os reinos da terra cairão diante da glória do Altíssimo. É como se cada pedaço perdido ecoasse uma promessa: o que é de Deus nunca se perde. Imagine a cena: um escriba, à luz de uma lamparina, copiando palavras que ele sabe que podem custar-lhe a vida. Lá fora, o som de passos e vozes que se aproximam. Ele apaga a chama, esconde o pergaminho sob pedras e ora em silêncio, pedindo que, mesmo que ele desapareça, o que está escrito permaneça. Séculos depois, alguém o encontra e de repente, o que foi sussurrado no escuro se torna um grito que ecoa pela eternidade. Mas o mais impressionante é o conteúdo simbólico que esse livro guardava.
fala de um cordeiro que julga as nações, de um templo não feito por mãos humanas, de uma guerra que não é travada com espadas, mas com palavras. Fala de reis que se prostram diante da verdade, e de um inimigo que se disfarça de luz para enganar os próprios escolhidos. Cada metáfora revela não apenas uma profecia, mas um padrão espiritual, uma mensagem codificada para os que buscam compreender os sinais do tempo. E talvez essa seja a verdadeira razão pela qual o livro foi perseguido, porque ele não apenas revelava o futuro, mas desmascarava as estratégias do inimigo. Ele dizia que antes do fim, haveria uma grande confusão entre o que é santo e o que é profano, que muitos se deixariam enganar por falsas luzes, por vozes que falam em nome de Deus, mas carregam o eco do orgulho. E dizia também que os verdadeiros filhos da luz seriam conhecidos não pela força, mas pela fidelidade. Você consegue sentir o peso disso? É mais do que um texto esquecido, é um espelho espiritual, um lembrete de que a guerra pela verdade continua até hoje, não nas páginas antigas, mas dentro de cada coração. Mas há algo ainda mais profundo. Quando alguns fragmentos foram traduzidos, percebeu-se que havia ali uma frase enigmática, e a palavra que foi escondida renascerá quando o mundo estiver à beira do abismo. Essa frase é tão simbólica quanto inquietante, porque, olhando o estado atual do mundo, guerras, corrupção, distorção moral, parece que estamos, de fato, diante desse abismo. E talvez seja exatamente por isso que essa mensagem voltou à tona agora. O diabo tentou apagar um livro, mas o que ele realmente queria apagar era a lembrança de que a verdade é indestrutível. Cada vez que a mentira parece vencer, algo desperta no espírito humano e reacende o desejo pela revelação. E é isso que este texto desperta, não apenas curiosidade, mas fé. A certeza de que a história ainda está sendo escrita, e que a última palavra não pertence às trevas. Há um momento, nos fragmentos preservados, em que se fala de uma voz que brada do alto: levanta-te, porque a luz que foi escondida voltará a brilhar. Essa é a mensagem central. E, curiosamente, essa mesma frase aparece em diferentes culturas e tradições, como se um mesmo eco espiritual atravessasse as eras, lembrando à humanidade que o plano divino nunca é interrompido, apenas adiado. O desaparecimento desse livro não é uma derrota, mas uma metáfora viva do que acontece todas as vezes que a verdade é silenciada. Ela não morre, apenas se esconde até o tempo certo de ser revelada. É o mesmo princípio que Jesus usou nas parábolas: esconder para preservar, disfarçar para proteger. E quando o momento chega, o véu cai, e o que estava oculto se torna revelação. Pense nisso. E se parte das respostas que buscamos sobre os últimos tempos estiverem nas palavras que quase foram apagadas, e se o verdadeiro campo de batalha não estiver nos céus distantes, mas nas ideias, nas escolhas e nas vozes que seguimos, essa é a beleza e o mistério da profecia. Ela não é apenas sobre o que vai acontecer, mas sobre quem nos tornamos enquanto esperamos. Os estudiosos modernos ainda discutem a origem exata desses fragmentos. Uns dizem que pertenciam a um antigo livro de sabedoria perdido durante o exílio da Babilônia. Outros, que faziam parte de um texto apocalíptico paralelo ao de Enoque, escrito para alertar sobre a corrupção espiritual dos últimos dias. Independentemente da origem, há algo unânime entre aqueles que o estudam: o conteúdo é profundamente alinhado com a mensagem central da Bíblia, a vitória da luz sobre as trevas. E isso nos leva ao ponto mais poderoso desta história. Se o inimigo lutou tanto para apagar esse texto, é porque ele revelava algo que o medo não pode suportar: a lembrança de que a derrota dele já estava escrita antes mesmo da criação. É como se cada linha fosse uma sentença antecipada, um lembrete de que o mal é limitado, mas a verdade é eterna. Então, quando você ouvir falar de livros perdidos, de textos escondidos, de segredos antigos, lembre-se: o que realmente está em jogo não são as páginas, mas o que elas representam. A palavra viva, a mensagem que continua ecoando, não importa quantos séculos tentem calá-la. E aqui está o clímax desta história: o livro que o inimigo tentou apagar não desapareceu. Ele vive em fragmentos, em citações, em ecos.
vive na mente dos que buscam a verdade e nos corações que ainda acreditam que há algo maior conduzindo tudo. Ele sobreviveu não porque foi guardado em cofres, mas porque foi gravado em almas. E talvez seja por isso que você está ouvindo isso agora. Porque há verdades que escolhem o momento certo para reaparecer. E quando o fazem, é porque o mundo novamente precisa delas. Se este vídeo chegou até você, talvez não seja coincidência. Talvez seja um lembrete de que a revelação nunca morre, apenas muda de forma. Que a luz pode ser escondida, mas nunca apagada. Que o plano divino segue seu curso, mesmo quando tudo parece ruir. E agora, eu te pergunto, quantas vezes você já sentiu que a verdade estava sendo silenciada ao seu redor? Quantas vezes? Percebeu que há forças tentando distorcer o que é sagrado, transformando fé em espetáculo e esperança em medo? Talvez a história desse livro seja mais atual do que imaginamos. Por isso, se essa mensagem tocou você de alguma forma, eu quero te convidar a deixar um comentário contando o que essa história despertou em você. Sua reflexão pode inspirar outras pessoas que estão buscando respostas. E se você acredita que mais pessoas precisam conhecer essas verdades, compartilhe este vídeo. Inscreva-se no canal para continuar essa jornada de descobertas e revelações. Cada semana, um novo mistério, uma nova mensagem que nos aproxima da compreensão do plano divino. E lembre-se, nada que vem de Deus se perde. A verdade pode ser escondida